Olá, e aí, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Meu nome é Julia, mas pode me chamar de Jill, e este aqui é o meu canal. E eu quero começar este vídeo dando um feliz 2026 para você. Eu espero que este ano seja um ano de muitas bênçãos na sua vida e que você veja o novo acontecer, né? Que não fique só nas promessas, só nas metas, mas que você veja uma coisa nova acontecendo na sua vida. E no vídeo de hoje, gente, deixa eu me organizar aqui, que a minha mesa tá um pouco bagunçada. Mudei de casa de novo, né? Esse canal aqui tá comigo já há 4 mudanças de casa. E não organizei ainda meu escritório aqui, que é onde eu gravo os meus vídeos. Então, eu anotei aqui 3 coisas que eu queria falar com vocês no primeiro vídeo de 2026. Eu gosto sempre de fazer algum vídeo reflexivo, sabe, no final do ano. E no ano passado eu não consegui fazer. Foi muita correria, muita coisa, né, mudança junto, fiquei sem cenário para fazer vídeo e foi meio complicado. Mas eu estava já com 3 coisas na cabeça para falar com vocês e calhou de acontecer comigo um péssimo início de 2026. Eu acho que eu nunca comecei um ano tão mal igual eu comecei 2026. E eu estava conversando com meu marido sobre isso ontem, que eu sempre valorizei muito a forma de começar uma coisa. Eu achava que se eu não começasse uma coisa de uma forma muito boa, sabe? Tudo estaria perdido. Tudo seria ruim. E eu levo isso para tudo na minha vida, sabe? Até coisas pequenas do dia a dia, até às vezes fazer devocional. Eu acho que se eu não começar ali no ambiente perfeito, no tempo perfeito que eu organizei, vai estar tudo perdido. E isso nada mais é do que uma batalha contra o perfeccionismo, né? Que eu já até fiz algum vídeo aqui falando sobre isso, eu vou colocar no. Se eu encontrar o vídeo, né? Eu vou encontrar aqui na descrição. Eu já falei um pouco sobre o perfeccionismo com vocês. É um fantasma que constantemente aparece para mim e aparece para outras pessoas também. Que é essa coisa de se eu não começar da maneira perfeita, se eu não começar bem, se eu não tiver do jeito que eu pensei que seria bom, cara, vai ser tudo perdido. E não é assim, sabe, gente? A vida não é assim. A gente pode muito bem começar de uma forma que a gente não gostaria de ter começado e as coisas darem muito certo no final. Eu diria que eu comecei o meu ano de 2026 da maneira que eu não gosto de começar um ano. Eu não comecei constante, eu comecei passando mal, eu comecei com problemas na minha cabeça e na minha vida a serem resolvidos. E eu não gostaria de ter começado assim. Eu gostaria de ter zerado tudo que eu pudesse ter zerado em 2025 e ter começado 2026, sabe? Como uma página nova. Mas a verdade é que quando eu dormi no dia 31, né? Na verdade, eu não dormi no dia 31, eu tive a virada, mas quando eu dormi já no dia primeiro, ali na madrugada do dia primeiro, e acordei, parecia que era tudo a mesma coisa. Não era aquela sensação de ano novo, vida nova, vamos lá, e esse ano vai ser assim. Na verdade, eu comecei meu ano muito pessimista. Muito assim, pensando que, isso é tudo um misticismo, sabe? Essa coisa de ano novo. A verdade é que talvez esse ano seja tão complicado quanto 2025 foi para mim. Só que eu conversei sobre isso com o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe à tona a palavra equilíbrio para mim. Eu acredito que 2026 vai ser o ano do equilíbrio. Sabe o que é você viver com equilíbrio? É você saber que a vida não é linear, ela é circular. As coisas o tempo inteiro, elas vão e voltam, elas param e recomeçam, elas finalizam e depois algo novo acontece. A vida não é uma linha reta, a vida é circular. E eu gostaria muito de falar exatamente isso nesse vídeo, para você não desistir, para você não pensar que tudo está perdido porque 2025 terminou de um jeito que você não gostaria, e aí 2026 talvez tenha começado de uma forma péssima para você. Talvez você tenha começado doente, talvez você tenha começado com uma notícia ruim, talvez você tenha começado no hospital ou no cemitério. E acontece, sabe, gente? Acontece. Notícias não esperam uma data específica, às vezes elas vêm no momento de maior felicidade. Às vezes você teve uma notícia ruim no Natal. E eu queria dizer para você que você não precisa achar que todo o seu 2026 vai ser marcado
pelo início ruim que você teve. Eu queria dizer para você que ainda 12 páginas a serem escritas nesse capítulo, né? Ou talvez 12 capítulos desse livro 2026, como você bem quiser imaginar. Mas todas essas páginas, vamos pensar, né? É melhor talvez a gente pensar que cada dia é uma página, cada mês é um capítulo e que o livro é um ano. Vamos pensar assim. Todos os dias você tem uma nova página para escrever. Você tem que pensar que quem está com essa caneta na mão é você. E você vai poder contar a sua própria história como uma história de superação a cada dia, uma história onde até nos momentos ruins houve beleza, houve aprendizado, houve reflexão. Ou então você vai poder contar uma história só de sofrimento, em que nada de bom poderia ser lembrado. E eu queria convidar você a fazer de 2026 um ano constante, sabe? E a constância, ela não é uma linha perfeita em que todos os dias você faz a mesma coisa. A constância é você nunca parar. Constância é nunca desistir. Por exemplo, no final do ano passado, eu passei muito mal em um mês, sabe? E eu gosto muito de fazer academia. É uma coisa que eu já faço há muito tempo na minha vida e de maneira constante, eu não paro. Desde 2019 eu faço academia. Só que no ano passado eu fiquei mal em um mês, assim, fisicamente, emocionalmente. O meu corpo não me correspondia e eu parei de fazer academia naquele mês. Numa sexta-feira, eu me sentindo melhor, meu marido falou assim: "Vamos pra academia?". E aí eu me lembro de que a primeira coisa que eu pensei foi: "Poxa, tem um mês que eu não vou pra academia, em plena sexta-feira eu vou treinar uma vez", sabe. E logo veio essa frase na minha cabeça: "A constância é nunca parar. Constância é você não parar. Você pode pausar, mas você não para". E eu fui naquela sexta-feira à academia. E foi o que eu tinha no meu coração. Eu não treinei muito bem naquele dia, mas eu saí feliz, porque eu pensei: "Eu não parei, eu só dei uma pausa". E a vida é assim, sabe, gente? A gente tem várias fases em que a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, sabe? Eu sempre tenho pelo menos uns 10 livros lidos por ano. Em 2025, eu comecei vários e não terminei, porque foi um ano conturbado para mim. Mas eu justamente tive isso na minha cabeça. Eu não parei de ler, sabe? Mesmo que eu não tenha terminado, eu li um pouquinho todas as vezes que eu pude. E a constância é isso, é você continuar fazendo. Mesmo que você pause, mesmo que não seja do modo perfeito. É você continuar, porque uma hora você vê os frutos chegarem, sabe? E uma outra coisa que eu até escrevi aqui também é que toda fase é bonita. Até aquelas fases em que a gente tá mais para baixo, a gente não tá muito feliz. Eu penso que existe beleza, até no meio da tristeza, do sofrimento, da ansiedade, da preocupação, existe beleza. E essa beleza é você se encontrar consigo mesmo e perceber o tanto que você é forte e o tanto que você já conseguiu até aqui. Existe, gente, um testemunho que deve ser contado praticamente todos os dias, que é o testemunho da nossa própria vida. Nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou e de onde nós saímos. Muitas vezes a gente pensa que a gente não está construindo nada, que a gente não está fazendo nada novo e a gente não se recorda do passado que a gente teve, que talvez tenha sido muito pior. Ou talvez até você se lembre de um passado muito feliz, né? Tem gente que tem esse saudosismo de, ai, no passado era muito melhor. Mas talvez você não fosse uma pessoa melhor no passado. E às vezes a gente precisa tentar entender que todo momento, toda fase é um novo encontro com nós mesmos. E é sempre uma oportunidade de nós sermos uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais próxima de Deus. E em 2026, eu quero que eu tenha isso na minha mente, que equilíbrio é eu entender que toda fase, seja mais fácil, mais difícil, mais alegre, mais triste, seja ela qual for, mais trabalhosa ou mais de descanso, toda fase é bonita, porque toda fase é uma chance que eu tenho de me reencontrar comigo mesma, com o meu propósito e com aquilo que Deus está fazendo na minha vida, sabe? E por fim, para a gente terminar esse vídeo,
eu queria dizer para você não começar seu 2026 com exageros, sabe? Com nenhum deles. Essa é a melhor coisa que eu tenho pensado sobre o equilíbrio. O equilíbrio é o antônimo do exagero, sabe? Às vezes a gente é muito extremista, tanto em coisas ruins quanto em coisas boas. Tem gente que começa o ano, por exemplo, bebendo demais. Tem gente que começa o ano correndo demais, sabe? Pessoas que gostam de correr, falam assim, vou queimar tudo que eu tive no ano novo, vou queimar todas as calorias do Natal. E tem gente que começa o ano chorando demais ou rindo demais. E a verdade é que a vida ela não foi feita para a gente exagerar. A vida foi feita para a gente se equilibrar todos os dias. Isso também é viver a simplicidade. Simplicidade é você não ter exagero das coisas, sabe? Você pensar que tudo tem que ser demais. Eu acho que as redes sociais, os filmes, os livros, as séries fazem a gente pensar que às vezes os nossos momentos de alegria tem que ser um momento muito alto, tem que ser um pico de energia. E nem sempre. Na verdade, a maior parte das nossas alegrias não são assim. A maior parte das nossas alegrias não acontece no exagero. Ela acontece na simplicidade do dia a dia. E às vezes a gente faz metas para o nosso ano que são impossíveis de serem cumpridas, sabe? Às vezes uma pessoa nunca lê um livro e ela põe uma meta de ler 10 livros no ano. Se você nunca leu um livro, talvez não seja bom você começar com uma meta de 10 livros no ano. Talvez a sua meta seja 2, ou talvez um capítulo, sabe? Não sei o que se encaixa melhor na sua vida. Tem gente que nunca fez um exercício físico na vida e coloca uma meta de ir para academia todos os dias. Talvez a sua melhor meta seja fazer caminhada 3 vezes por semana até você se sentir preparado para ir para academia, sabe? Não começa com exagero, sabe? Não começa pensando que você tem que ganhar o mundo num ano só. Isso é impossível. O nosso ano, ele precisa de constância, e constância é nunca parar. Pausar, mas nunca parar. Descansar, mas nunca parar. Constância é encontrar o equilíbrio entre as pausas e os feitos. E eu acredito que essa é a melhor forma de viver um ano. É não desistir quando as coisas dão errado, é continuar quando não começou da forma que nós gostaríamos que começasse. É entender que toda fase é bonita e que a vida não reside nos exageros, mas no simples de cada dia, na simplicidade de cada dia. Eu espero que a gente viva o ordinário em 2026 de maneira extraordinária. Mesmo que o extraordinário esteja aqui, ó, na gente, no nosso coração, na nossa forma de ver as coisas. Eu desejo de verdade que a nossa forma de ver as coisas sejam mudadas nesse ano. É o meu desejo para mim e é o meu desejo para você. Espero que este vídeo tenha feito sentido, essa conversa, esse bate-papo. Eu tô aqui com o olho pequenininho porque eu estou gravando na frente do sol. Estou aqui numa janela de vidro com o sol bem forte na frente. Achei que nem tinha necessidade da ring light, tô com a minha ring light aqui, ó, minha ring light. Mas achei melhor gravar no sol, porque eu pensei assim, eu quero começar o ano de uma maneira simples, não quero fazer um grande cenário da forma que eu posso fazer, eu quero ser simples, eu quero fazer as coisas da maneira simples que dá certo. E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado de bater esse papo comigo. Eu acho que esse foi o único vídeo do canal que não teve nenhum corte. Eu acho que eu não vou precisar nem editar. Vou postar do jeito que ele está aqui. E é isso aí. Um beijo. Tchauzinho.